de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência e financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Olha, o programa já começou, estamos ao vivo pelo rádio 560M, 79.9 no FM e agora também live pelo Facebook. Ao vivo, com imagens, direto para a rede social, facebook.com/Rede Tua Rádio. Nosso convidado titular já está disponível aqui, Délcio Agliardi. Oi, Délcio, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo ótimo por aqui. Espero que o mesmo esteja acontecendo contigo e com os ouvintes também. Isso aí, com todas as pessoas. Eu tô ótima. Delcio, um pouco cansada, não sei se é a idade, se é a época do ano, se é o momento histórico que a gente vive ou se é a soma de todas as coisas juntas. Não sei, mas eu me sinto um pouco cansada. E você, Delcio? Fisicamente, O, assim, o, sabe? Cansado. é o, ba- o bacana de estar cansado ou cansada é que a gente pode descansar, Isso pode aí. fazer o des. Isso aí. Melhor parte do Eu, dia é quando a gente vai descansar. eu não posso reclamar do cansaço porque eu trabalho muito, faço muita coisa, então naturalmente que tem uma consequência lógica. Então, o meu tempo de descanso ele acaba sendo um pouco menor, as horas de sono um pouquinho menor do que imaginávamos Sim. ou precisávamos, né? Mas seguimos, a vida é isto É mesmo, isso é aí, é isso aí. desafiador. Ontem eu assisti a eu gosto muito de produtos culturais, sejam eles filmes, séries, livros. Curto muito isso, Delci. Aliás, é uma das coisas que eu faço para descansar. Tem muita gente que pensa que descansar é só quando você dorme, né? Não, eu particularmente dormir na minha faixa etária é uma coisa que não me descansa tanto, me descansa, óbvio, né? Todos nós precisamos de sono, mas me descansa, o sono me descansa menos do que atividades que me dão prazer, e entre elas o produto cultural, sabe? Estar imersa, fazer um passeio para conhecer um lugar que eu não conheço, ficar contemplando Deus, que coisa mais bonita olhar para o céu ontem e hoje. Isso para mim L- descansa. Nossa. Lindíssimo. A gente vem de uns dias com lua muito bonita. As noites, a partir da limpeza, assim, sai aquela frente fria tão pesada, né? Uhum. E vem, assim, um tempo muito mais límpido. A noite agradabilíssima, né? Ainda fria, natural, nós estamos no Sim. inverno, não dá para querer outra coisa que não seja isso. Mas sim, o dia de hoje está lindo. Eu já dei bom dia para o sol, Beverly. Você fez o mesmo? Eu não tenho, você já falou que tem esse hábito, eu não tenho o hábito de cumprimentar ou talvez assim, literal, né? Parar e literalmente cumprimentar. Mas hoje, por exemplo, eu acordo muito cedo também, Delcio, e costumo dormir tarde, né? Que não é muito meu hábito, mas a minha rotina ultimamente tem me feito estar nessa condição de dormir tarde e acordar cedo. E quem acorda muito cedo sabe que o dia já está amanhecendo mais cedo, né? Já temos essa, não faz muito não, viu? É coisa de uma semana e pouquinho que começamos a perceber o amanhecer mais cedo. Eu saio de casa, Delcio, por volta de 6 horas da manhã e já tá quase, sabe aquela alvorada. Eu não tenho o hábito de parar e ficar olhando e dizer, olha, estou te cumprimentando, mas é aquela olhadinha romântica, sabe? Aquela olhadinha e dizer, nossa, que coisa mais sensacional. Eu já sinto a primavera, Bethany. Aham. Eu vi que o sol aqui na sacada da minha casa já mudou, ele já está mostrando uma outra sombra, né? E isso é prenúncio de que nós estamos daqui a pouquinho já na primavera. É Meu Deus, verdade. como passa rápido, né? Passa, passa. E degustar tudo isso, né? Então, eu estava assistindo o produto cultural que eu estava contando e me perdi aqui nos meus próprios devaneios, né? E nesse produto cultural era algo mais ou menos assim, uma partezinha lá
de que alguém, né, disse, não gere muita expectativa em relação a alguma coisa que era uma iniciativa que iam fazer coletivo, né? E eram duas senhorinhas que estavam gerando essa demanda e alguém respondeu a elas, não gere muita expectativa, né? Porque pode ser que não se concretize. E elas, não, pode ir assim mesmo, né? Deram o que tinha que fazer para a pessoa, a demanda em si. E aí elas saíram, as duas senhorinhas amigas, né, de mãos dadas. E aí uma olhou para a outra dando um sorriso, sabe esse sorriso da sabedoria? E o diálogo era mais ou menos assim, olha só gerar expectativa. Quando nós tivemos algum tipo de expectativa? Né? Nunca tivemos, pessoas mais maduras e mais velhas, gerações antigas, não tiveram expectativas, a elas não foram dados o direito das expectativas. Isso é uma coisa contemporânea, moderna e nova. Né? O Milton está chegando e vou introduzir ele aqui no assunto. E elas sorriram, né, na sabedoria delas, que elas não tinham expectativa, e aí outra respondeu, e mesmo que a gente tivesse uma expectativa e desse errado, a vida é só seguir a vida continua, né? Hamilton, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, professor, nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, Beverly. Um pouquinho mais de retorno pro tio. Um pouquinho, vamos lá. Que o tio tá ouvindo bem ruinzinho ultimamente. Melhorou? Muito bom. Tá, pronto. Excelente. O tema é alegria, né, Beverly? Isso, a gente acabou nem introduzindo ainda o tema, mas que bom que você trouxe. Hamilton, o tema é a alegria, até porque a alegria é um insumo muito desejado. A gente mistura, às vezes, a alegria com felicidade. Eu sei que as pessoas buscam a fórmula da felicidade. E a gente já fez programas específicos sobre felicidade. Mas hoje, Hamilton, Délcio, amigos que estão acompanhando o programa, a perspectiva é a gente olhar para a alegria. É como um insumo, um indicador, um marcador, talvez, de se a gente está ou não no caminho certo. A frase que norteou, Hamilton, não passei para ti, mas vou lê-la aqui, ela é atribuída ao Osho. Diz o seguinte, não há necessidade de saber para onde está indo. Tudo o que você precisa saber é que está indo alegremente. Pois, se você está indo alegremente, você não pode estar errado. Muito bom. Bom, né? Bom. Eu amei essa frase. A alegria é um indicador, né? Se você tá... Claro, não quero que romantizar a vida, né, Délcio, Hamilton, ouvintes. Tem coisas que a gente sabe que é o certo a ser feito, mas que não geram alegria nenhuma. Pronto. Ok. Estou indo pagar boletos. Talvez o fato de pagar seja uma alegria, mas o estar indo para cumprir com uma obrigação nem sempre gera uma alegria. São coisas necessárias. Tem coisas que são necessárias à vida e elas não vão gerar alegria. Mas quando a gente passa muito tempo norteado por só tristeza, alguma coisa não está certa, né, Milton? Alguma coisa não está certa. Eu acredito que esse seja o parâmetro, justamente. Muitas vezes a gente tem que fazer comparações para saber se estamos alegres ou não. E a comparação normalmente é com quando estamos tristes, né? Então, a partir dali parece que uma coisa tem a ver com a outra, não necessariamente. O Frei Jaime Bétega sempre encerra os seus textos com o termo santa alegria. O que é a santa alegria? É você se sentir bem mesmo que você não esteja dando risada, que você não esteja numa plenitude de felicidade. Mas é você estar se sentindo bem, o coração leve, as coisas que você tem sob o seu domínio, suas responsas, né, que estejam sob controle. Agora, nunca é legal. Todos nós já passamos por momentos muito tristes, não é? Não é legal nunca comparar. Eu não estou triste, então eu estou alegre. Não é bem não assim. É necessariamente. Não é exatamente isso, né? Mas os momentos de alegria, eles nos trazem uma contribuição que diríamos seria o açúcar no nosso sangue, né? Porque a gente sabe que o princípio da vida é quebrar o açúcar, nosso corpo É o faz morango isso. do amor no sangue. Exatamente, o moranguinho do amor do sangue. E a alegria, muitas vezes a gente passa por pessoas na rua, pessoas carrancudas, semblante fechado, e a gente até para pensar, nossa, deve estar com problemas terríveis, né? E por vezes não, é apenas uma imagem externa. Mas quando você quer externar a felicidade, você sorri com os olhos, né? Você parece que não caminha, você levita quando está alegre, não é? Então são essas impressões que passam para a gente. Como é que a gente vai imaginar as tristezas do nosso mundo, não são poucas? E atualmente, nesse momento, acontecendo coisas muito ruins pelo mundo afora, não é? Será que a alegria máxima daquele pessoal lá da faixa de Gaza não seria um saquinho de pipoca, um pedacinho de pão, metade de um pãozinho,
poxa, estaria uma alegria enorme, né? Então, a alegria também tem os seus tamanhos, né? Sim. Mesmo uma coisa minúscula hoje, lá na faixa de Gaza, metade de um pedacinho de pãozinho faria com certeza a alegria das pessoas, né, Beverly? Délcio, pode também se manifestar que essa conversa está aberta, né? Quando a gente fala em felicidade, ela remete. Eu não vou entrar aqui nos conceitos efetivos de cada palavra, porque também é como a gente percebe, né, Milton? Mesmo que eu dê um conceito geral agora sobre A ou B, como nós percebemos é o que de fato para nós faz sentido, é o conceito de verdade, né? É como nós sentimos. E quando a gente fala em felicidade, ela remete a algo um pouco mais pleno, um pouco mais duradouro. A alegria, a gente parece que já entende que é uma coisa que pode estar, daqui um pouquinho pode não estar, mas com uma característica de forma mais constante, né? A gente está mais alegre ou mais triste. Então, a gente pode ter num dia momentos assim, momentos assado, tristeza, alegria e assim apatia, indiferença. A gente pode ter 1000 coisas no mesmo dia. Mas quando a gente tem, assim, uma frequência um pouco maior, né? Na sintonia da alegria, é uma marca. Inclusive, quando você menciona ali o Frei Jaime, sempre diz, né? Porque é um cumprimento dos frades capuchinhos, né? Santa Alegria, ou Paz e Bem, Santa Alegria. Aí que tá. Por que Santa Alegria? Porque a marca, isso tá lá, eu não tenho lugar de fala, mas já estudei na catequese que a marca do cristão é a alegria. A marca do cristão é alguém alegre. Não vai ser alegre 24 horas por dia, porque senão seria o bobo da corte, né? Tem diferença entre ser alegre e ser o bobo da corte. Alegria é isso, é você encontrar entre uma coisa e outra esses momentos de alegria e procurar por ela, Milton. Acho que talvez a grande diferença seja essa. Eu sou um buscador da alegria ou sou um buscador da reclamação, um buscador do problema, um buscador de quem está com a razão? Porque a gente está vivendo esse tempo, né? De buscadores de coisas e emoções que nos levam para o contrário da alegria, né? Sem dúvida alguma. Professor Délcio, sua participação é muito aguardada, pelo menos de minha parte, tá bom? Bom dia. Bom dia, alegro-me na tua presença, na presença da Beverly, dos nossos queridos ouvintes. Eu fico pensando aqui por um instante e acolho muito bem as primeiras palavras que vocês trazem, elas são minhas também, e que possamos viver a santa alegria todo dia. E eu fiquei aqui pensando por um instante, se nós, hipoteticamente, tivéssemos nesse momento acesso a um baralho com 4 cartas. Uma delas é alegria, uma de medo, uma de tristeza e outra de apreensão. Qual você escolheria para o dia de hoje? Talvez essas 4 cartas do baralho possam ser as 4 emoções que fundam a nossa presença no mundo e o desejo dessa caminhada. Osho, no alto da sua sabedoria, e há vários escritos que remetem a esta mesma perspectiva de que precisamos olhar para o nosso caminhar. E muitas vezes o caminhar exige uma sandália mais resistente, mais durável. Por outras vezes, uma sandália menos dura, talvez assim, mais confortável do ponto de vista do caminhar. Eu sempre gostei muito dos caminhantes, porque eles, ao caminhar, pensam na busca de uma paz interior que remete à alegria, que remete aos princípios da vida humana. E como é importante a gente, nesse tempo e nesse espaço que vivemos, podermos fundar a alegria a partir da simplicidade. Eu sempre fico pensando, Hamilton e Beverly, o quanto é alegre uma criança que brinca com os gravetos no fundo do quintal. Não pede absolutamente nada, quer brincar, se entrega ao brinquedo. Quanto alegre ela é quando degusta de um pedaço de fruta que ela gosta. Quanto alegre ela é em brincar com um amigo no escorrega da escola. Vocês devem lembrar quanto tempo vocês desceram do escorrega. E o escorrega não é só descer, é subir também. Na presença da professora, dos colegas, a criança faz esse movimento, que é um movimento do corpo. E ao fazê-lo, convive, vive e funda a alegria no cotidiano da sua educação, do seu processo educativo. Que bacana essa pauta de hoje, de poder pensar os nossos caminhos, os nossos percursos a partir de todas as referências que nós temos.
sem excluir que a tristeza, o medo e a apreensão fazem parte do nosso viver. Hoje eu e o Milton conversávamos mais cedo aqui, Délcio, sobre nosso cansaço. Eu brinquei com o Délcio que eu ando cansada, fisicamente cansada, né? E raro a gente entender que, assim como marca do nosso tempo, a alegria não é necessariamente o contrário de tristeza, e assim sucessivamente, como você falou. Eu não descanso só mais no sono, né, Milton? Eu estou numa fase que eu descanso numa leitura, numa contemplação, num filme. Descanso às vezes mais do que dormindo, né? Às vezes eu durmo e não me sinto descansada. E nessa perspectiva do cansaço, nós falávamos que, nossa, como tá cansativo. Porém, como a gente fica alegre, Hamilton, de vir trabalhar, né? Porque independente de a gente dizer, não, eu reconheço que eu me sinto cansado, é um cansaço que está ali naquele lugar do cansaço, mas ele não afeta, ele não... Talvez a palavra não é não afeta, mas ele não tira o brilho da alegria do que nós gostamos de fazer, porque fazemos com alegria o que fazemos. E isso vale não só para o trabalho no rádio, né, Milton, que nós amamos, eu sei que eu amo, tu ama também, mas outros fazeres. Se a gente vai que cozinhar, a gente vai cozinhar com alegria. Por que a alegria tem sido uma coisa mais rara na tua forma de ver, Hamilton? Eu sei que não é necessariamente contigo, mas assim, você percebe, né, que o Hamilton, a alegria, ela começou a ficar mais rara, né? É uma coisa rara de ver gente mais mal-humorada, gente mais triste, gente sem perspectiva, né? Olha, eu vou te dizer, Beverly, que muita gente acha que a alegria, a felicidade, momentos felizes sempre estão na dependência de alguma coisa ou de outro. Eu não acredito. Eu acredito que a gente pode ser alegre por ser alegre, né? Sem estar dependendo das ações de uma pessoa, seja um parceiro, uma parceira, um amigo, amiga e tal. Não. A alegria, necessariamente, para ela existir, ela tem que ser uma criação própria. Tu tem que dar os caminhos para ela chegar até você. Você sempre fechar a porta, sempre colocar assuntos tristes, ruins, só pensar nisso, só buscar essa informação, sabe? Como é que a alegria vai chegar a você? É impossível. Você citou fazer uma comida. Tá aí uma coisa que é simples e que, pessoalmente, me alegra pra caramba. Adoro cozinhar, adoro inventar comidinhas ali, tá? Até porque eu tenho algum tempo para isso atualmente, uma vez não tinha. Eu e o Hamilton, a gente é um par perfeito. Tu gosta de cozinhar, eu gosto de comer. Já dá alegria aí na hora, né? Pronto, é isso aí. Então não se depende, a gente pode criar, né, as aberturas para a alegria chegar até nós. Não, nunca seria justo querer dar a dependência da nossa alegria para outra pessoa, né? Não, se ela está emburrada, eu estou emburrado. Não. Nós temos muitos colegas aqui na rádio que é impossível ficar triste ao lado deles, né? Porque eles chegam e já alegram o ambiente só pela forma de ser. Isso é muito bacana, isso é corporativo, mas ao mesmo tempo é seletivo. As pessoas que se identificam sempre vão reconhecer isso, uma pessoa que tem o seu semblante transmitindo a alegria, não é? Isso, sem dúvida alguma, também é um dos motivos que tornam o ambiente mais leve, mais tranquilo e cada um dentro daquilo que pensa sobre a alegria. E usar um termo que a gente usa muito em bancos escolares, faculdade, que é a especificidade de cada um e tal, aquela história. Mas não, você pode criar o seu momento, mas tem que deixar sempre a portinha aberta, senão a alegria não chega para você. Agora o Milton traz uma coisa super interessante, que a alegria, assim como o antônimo dela, é contagiosa. Ele mencionou, né, que tem pessoas que chegam e elas são a cara da alegria, né? E sim, é fato que nós, graças a Deus, temos um ambiente muito salutar nesse sentido, né? Muito bom. E às vezes eu tô meio assim, mas aí chega a cara da alegria, pronto, a gente se contamina. Já se contamina. Né? Como é que pode ser contagioso? É impressionante isso. Temos colegas que, por sinal, não fazem absolutamente nada para alegrar o ambiente, mas só a presença já anima já alegra, a galera. né? Bem assim, verdade. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Não vou dar nome. É quase todo mundo aqui, é quase todo mundo. Né? Beverly, vou ter que me despedir, que eu estou cheio de coisinhas aí, mas sempre um prazer estar contigo, com o nosso querido professor, escritor, com nossos queridos ouvintes. Deixa o meu abraço, o meu carinho e minha alegria para todo mundo, tá bom? Alegria. Um abraço, Hamilton. Abraço, Hamilton. Fique bem.
Ele mandou tu ficar bem. Igualmente. Fique bem. Obrigado. Ele tinha acabado de tirar o fone, Delcio. Delcio, são 11h27. Tu achas que a gente pode, quero te consultar alegremente, podemos dar essa paradinha, já aproveitar e fazer o intervalo, ou você gostaria de, nesse fechamento do Hamilton aqui, emendar alguma coisa que não possa esperar? Podemos fazer um intervalo com alegria ou continuarmos com alegria. Perfeito. Então, eu só vou pedir licença rapidinho aqui ao Delcio, a gente vai fazer intervalo e na sequência a gente volta para falar sobre isso, a alegria como um marcador, um indicador se você está levando a vida como deveria estar levando. A gente volta já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. 11h28. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar. Cultivamos amor à terra. 14 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Dia 21 de agosto, das 11 ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial feito para valorizar quem cuida da cidade, os servidores públicos. Em pauta, temas como saúde, educação e segurança, com destaque para o trabalho de quem faz Caxias do Sul acontecer todos os dias. Não perca, é dia 21, às 11 da manhã, aqui pela tua Rádio São Francisco. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Santo Agostinho em Vila Seca, Boca da Serra, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa na Boca da Serra. Após a missa, procissão motorizada até o Salão de Vila Seca. 12h30, almoço, com sopa de anholine, leço, piem, galeto, churrasco, saladas diversas, maionese, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto, R$80. De 7 a 11 anos, R$ 35,00. 14h30, apresentação da Boneca Viva e reunião dançante com Vilmar Andrés e Grupo Chimarrão. Reservas de ingressos com Maiara, 992-452809. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Participe do aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h32, 14 graus a temperatura, deu aquela esquentadinha boa aqui, né? A gente estava esperando um clima um pouco mais ameno e sim, ele aconteceu, que bom, né? 11h32. Retomando o programa Tá na Pauta de hoje, com a presença do Délcio Agliardi, nosso titular do programa, já tivemos aí a participação especial do Hamilton Primaz, que já nos deixou. Délcio, retomando, o Hamilton fez tantas ponderações, né, sobre um ambiente que se contagia com pessoas que são alegres, por vezes a figura, né, aquela imagem, aquele estereótipo da alegria, que por vezes pode esconder também até uma depressão, uma tristeza, mas a gente recebe, né, como estereótipo da alegria. Enfim, vamos retomar o assunto e a gente quer muito discutir agora, Délcio, sobre isso. Eu fiquei ouvindo as considerações suas do Hamilton, todas muito pertinentes, e um elemento que eu traria para a gente poder dar sequência a esse bonito diálogo, esse alegre diálogo, para fazer referência ao tema de hoje de manhã. Penso que a primeira relação é de que a alegria é algo que tem uma relação comigo mesmo. Ou seja, como que eu estou cultivando esses aspectos do bom humor, da alegria, da leveza, do caminho que eu estou percorrendo e que ele me oferece inúmeras e ricas possibilidades. Inclusive, quando tudo dá certo, eu tiro desse acontecimento, uma rica aprendizagem. Portanto, eu estou olhando para mim, os meus atos, aquilo que me torna, o Hamilton usava a expressão, a minha singularidade. Isso é fundamental que a gente possa considerar. Ponto 2, considerar o outro para mim. Vocês trouxeram a presença aí dos colegas no ambiente de trabalho. Nós podemos acrescentar a esse universo as relações de amizade, as relações familiares, de coleguismo. Tudo isso é o outro para mim. O outro, a presença do outro na minha vida não pode ser ameaçadora. E, consequentemente, eu tenho, então, uma possibilidade de viver momentos de alegria, de cultivo, que nós, geralmente, Beverly, falamos de conviver, da convivência. É estar com o outro e o outro acaba sendo para nós uma presença muito significativa. E aí eu olharia também uma outra dimensão, eu para o outro. Como a minha presença na vida se materializa na relação com o outro. O que eu ofereço para você? Momentos de tristeza, dor, de ameaças, de violências? Ou eu ofereço para você uma possibilidade de encontro, de convívio, de abertura? Eu sei que tudo isso não é fácil, porque na relação com o outro é preciso ter abertura e não correr o risco de ser invasivo, indesejado, sabe aquela presença chata na vida do outro ou não? Isso não dá para ser. Não, não há como a gente querer desejar, ou pelo menos intencionalizar tudo isso. E, consequentemente, a minha relação comigo mesmo e do outro comigo vai construindo essas bordas todas que aqui nós estamos dando ênfase, seja no trabalho, seja na vida doméstica. Eu acho que no trabalho, historicamente, nos venderam a ideia assim, de que a gente tem que ser mais reservado, um tanto carancudo, né, assim, para passar uma ideia de que no trabalho a gente tem seriedade, quando na verdade a alegria pode ser absolutamente convergente com a seriedade. Beverly, a alegria no trabalho não diminui o nosso senso de responsabilidade e justiça. A alegria na nossa vida não retira de nós nenhuma partícula das nossas forças, das nossas capacidades. Eu diria, pelo contrário, a alegria fortalece a nossa relação. Você já sabe, eu gosto de brincar, eu gosto de trazer novidades e eu gosto de histórias, porque as histórias, elas sempre estão carregadas de grandes emoções. Seja um romance, seja uma narrativa em crônica, nós podemos olhar para essas palavras todas que constituem o espaço e o tempo nosso, seja de um bom dia, de um até logo,
E quando eu olho para cada uma dessas palavras, eu de fato olho para mim também. Eu achei interessante essa tua abordagem, Délcio, porque a gente às vezes fica pensando que ser alegre é estar o tempo inteiro sorridente, contando piada, falando anedotas. Isso é uma outra coisa, né? Não é nesse. Tá dentro, inclui alegria? Claro que inclui, mas não é o sinônimo de alegria. A alegria é muitas vezes encarar um desafio de boa, sabe? Eu vou na paz, eu vou numa condição que me leva a encarar aquele desafio de forma um pouco mais tranquila, de forma um pouco mais amena, de forma um pouco mais leve. Isso já é uma alegria. Sim, sorrir para as pessoas, ser gentil implica num estado de alegria, mas não necessariamente a gente tem que estar contando uma piada o tempo inteiro, né? Ter um olhar alegre sobre as coisas é uma postura que a gente pode, inclusive, escolher, né, Délcio? Eu posso escolher assim ou assado. A gente tem visto que o mundo não está fácil, isso é um fato, né? Não é uma opinião, é um fato. A gente está sendo desafiado o tempo inteiro, demandado o tempo inteiro, e levar isso com alegria tem sido um desafio, porque a gente tem encontrado muitas pessoas, Délcio, que não estão conseguindo. Muitas pessoas. E assim como a gente reconheceu que o estado de alegria é contagiante, o estado de melancolia, de tristeza, de mau humor, sabe, também é tão contagiante quanto. É tão contagiante quanto. Então a gente precisa de mais pessoas tomando alegria de forma consciente como um comportamento que se quer, que se deseja, que se definiu, se decidiu. Se você decide que você vai ser alegre, Délcio, não tem para ninguém. Não quer dizer que você não vai passar problemas, não vai passar dificuldades, não vai ter que ficar, talvez, né, sério e até com a cara fechada em alguns momentos. Mas você está decidido que vai ser só o tempo necessário, né, Délcio? Sim, porque aqui tem uma relação de causa e efeito. Os acontecimentos do meu dia a dia poderão trazer medo, angústia, ansiedade. Sim, é natural, é do caminhar, é do nosso processo de vida. Agora, se eu tenho um acontecimento como um fator causal, de que eu de fato busco a alegria, e ela vai se expressar na forma que eu me comunico, né? Na intencionalidade que eu tenho, no meu tom de voz, no jeito de ser e estar no mundo. Por que nós ficamos alegres diante da presença do amigo? Porque certamente tem sintonia. E essa sintonia, ela não é uma sintonia muitas vezes barulhenta. Basta um olhar, né? Basta um gesto, basta um encontro. E assim nós vamos constituindo a pertença dos fatos que são geradores da alegria, do bem-estar, desse acontecimento. Porque a vida ela vai acontecendo em sua regularidade. Acho que você concorda com esse sentido de que nós temos uma vida que ela vai se repetindo dentro daquilo que nós comumente chamamos de vida ordinária, de vida cotidiana. Mas eu também preciso, na minha vida, dos acontecimentos extraordinários. É alguém que me visita e veio de longe. Isso é um fato extraordinário. Não é todo dia, Beverly, que nós recebemos uma visita na nossa casa. Uhum. É a alegria de receber um presente de um amigo, de ser surpreendido. No meu caso, a alegria de ser surpreendido enquanto eu dou aula por uma turma de estudantes que querem que eu seja professor homenageado ou um paraninfo de turma. É natural que isso é gatilho disparador para um momento de alegria, de felicidade, eu diria até de contentamento com aquilo, porque os outros estão olhando para você como alguém que é uma referência para eles. Mas também eu posso ter situações de um dia não bem vivido, de uma noite não bem dormida, e que vai gerar uma sensação, né, de cansaço, de ansiedade, de medo, né? E nem por isso a alegria deixará de existir na minha vida. Sabe essa ideia do ressurgir das cinzas? A alegria é uma espécie de ressurgir das cinzas. Ela está aí. Basta um sopro, pronto, né? É se colocar à disposição que está feita a relação diferente, o acontecimento diferente. Ela é para uso imediato, né, Délcio?
E ela não é Uhum, residual, né? E isso é uma uhum. coisa interessante. Diferente da felicidade, que até pode ser um pouco encarada como algo um pouco mais residual, a felicidade, ela é como se fosse um paviozinho. Você consome, gasta, e ela é para uso imediato, mas quando acaba o paviozinho, você ganha um novo paviozinho novo, né? Sempre novo, sempre alimentado. Você vai acender ou não. Depende muito do que você decide. Acho que a palavra é essa, né? Diferente da felicidade, que você talvez tenha que fazer uma caminhada nela, a felicidade, a alegria, ela pode ser acesa agora. Você viu um passarinho cantando, você estava triste, Delcio. Você estava com raiva. Você viu um passarinho cantando, prestou atenção, olhou aquilo, pronto, te abre um sorriso. Viu uma criança dando uma gargalhada na rua. Como não se contagiar pela alegria de uma criança, né? Você falou isso, né, do parque, do brinquedo, mas eu já fiquei pensando assim numa interação qualquer. Como é que você não fica alegre vendo uma gargalhada de uma criança? Começa a rir, nem sabe do quê. E tem uma coisa que é a risoterapia, né? A risoterapia, ela vem nessa perspectiva. Você começa a rir, já ensinam lá os terapeutas do riso. Você não precisa ter motivo nenhum. Você começa fazendo um exercício que é rir. Vai dando a gargalhada, né? E dali um pouquinho você começa a rir de você mesmo, Délcio. E nem sabe por quê. Tá achando a maior graça possível. E imediatamente, ao rir, você fica alegre. Que coisa louca isso, né? Alegre. E eu penso também que a alegria ela não é repetição, ela é criação. Porque qual seria. Vamos pensar assim: como eu consigo ser um gerador de alegria? Primeiro, eu preciso sair de mim, eu preciso correr riscos, talvez eu me exponha. Isso dá uma certa insegurança, uma capacidade que precisa ser desenvolvida, de ser mais seguro, mais assertivo diante disso. Estar alegre na presença do outro, porque na solidão fica bem difícil Fica mais cultivar a difícil. alegria, muito Uhum. difícil. É no outro, né? Alguns ouvintes participam, Delcio. Deixa eu trazer aqui. A Beatriz Tessari Vivan, ela mandou um cardzinho de uma mulher, assim, dançando. Tem várias notas musicais, assim, saindo do solo. Ela dançando e a mensagem é: não somos a idade que temos, somos a alegria que carregamos na alma. E a Beatriz diz: olha, eu fico alegre fazendo comidinhas para as pessoas comerem. Elas ficam alegres, assim como o Hamilton, né? Admiro demais. Cozinhar e cozinhar para o outro, porque a gente pode cozinhar para si só, né, Delcio? Eu sei que tem pessoas que moram sozinhos, cozinham para si só, ok, é uma alegria, mas quando a gente cozinha para outra pessoa, eu não sei, acho que potencializa um pouco a alegria, você não acha? Muito, acho muito. Esse é o grande, talvez é o grande caminho que nós devemos escolher. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, mandou aqui um alôzinho pra gente. Estou escutando o programa. Delcio, um abraço para você, Maria Salete, do Bela Vista. O Júnior Kurtz, ele mandou um recadinho mais cedo e eu não tive a oportunidade de mencionar, mas acho tão interessante porque é isso, né? A qualificação dos nossos ouvintes. Delcio, nós estamos todos os dias ouvindo, né, em áudio as entrevistas que já foram gravadas em vídeo também com as 12 embaixatrizes, que são as gurias, garotas, né, que concorrem no concurso de Rainha e Princesas da Festa Nacional da Uva 2026. A gente está conhecendo a partir dessa entrevista todos os dias uma candidata. E, obviamente, se pergunta a elas roteiros, ideias de passeios, né, se fosse dito para um turista. E acho que alguma delas mencionou a estátua de Pietà e o Júnior veio acrescentar. Ele diz: olha, nós temos uma réplica da estátua de Pietà em Piedade, em São Paulo, no Santuário do Pai das Misericórdias e na Catedral Metropolitana de Brasília, não somente em Caxias do Sul, né? Então ele agrega um pouquinho mais aqui, embora a gente saiba que um dos pontos turísticos é ver, né, a estátua de Pietà aqui na Igreja de São Peregrino, que a gente sabe que é um ponto muito, muito marcante de Caxias do Sul. Mas é bacana que os ouvintes sempre agregam, né, Délcio? Muito. Que bacana estar na companhia de vocês todos e todas. Um grande abraço para vocês que nos ouvem. E essa escuta para nós é fundamental, porque assim a gente vai criando conexões. Vamos espichando conversa, Beverly, Verdade, ouvintes. verdade. E no campo cultural, toda vez que vocês trazem para nós ideias, dicas, nós apreciamos muito, porque esse programa também pretende ser um espichamento das nossas questões culturais. E a nossa linguagem, como uma fonte de cultura, ela não está apenas na palavra, né, Beverly? A gente Certamente. precisa da arte sacra, nós precisamos da literatura, do cinema, da música, da dança. Eu estou acompanhando
um pouquinho o percurso de cada uma das candidatas a embaixatriz, e eu me surpreendo porque Beverly, a nossa cidade, tem uma quantidade de gente com histórias incríveis. Ouvindo as entrevistas, a gente vai percebendo a riqueza que a nossa cidade tem e que talvez nem sempre é valorizada, apreciada por seu grande contingente. Acaba, mesmo estando no rádio, no jornal, na TV, nos veículos de comunicação, ainda ela circula para poucas pessoas. A gente precisaria de mais gente conhecendo essas histórias tão bacanas. Gente jovem, Beverly, gente muito jovem, que já tem uma caminhada interessante de vida e que se coloca a serviço do seu clube, de sua associação, de sua empresa, né, para que a festa da uva seja também de todos nós. Acho bem bacana isso também. E para mim dá muita alegria, né? Quando alguém agrega, traz um conhecimento, conhecer me dá alegria. Delcio, a Lili Paludo também mandou um abraço aqui pra gente, está acompanhando o programa. A Vilani Maia, ela se manifestou um pouquinho mais cedo também, Delcio, mas é tão relevante que eu quero trazer aqui, que tem a ver com uma entrevista que nós fizemos hoje, é o Dia do Bandeirante, Delcio, né? No Brasil, o movimento Bandeirante e Escoteiro são movimentos co-irmãos, né? Eles andam juntos, foram criados lá por Baden-Powell, a irmã dele, né? Um era para meninos, o Bandeirante para meninas, e acaba que hoje o movimento é um pouco misto. Aqui em Caxias do Sul nós temos um núcleo que ainda conserva a origem, que é só para meninas, né? E tem essa conexão com a cidadania, com a ecologia, com o pensamento crítico e também, como você falou, estar num lugar, num clube, num lugar em que a gente acaba tendo uma representatividade. Nós entrevistamos uma menina chamada Lavínia, e a Lavínia hoje tem 19 anos, Delcio, e ela é bandeirante desde que começou com 7, 8 aninhos, lá no início, no ramo ciranda, que é o primeiro de todos. Hoje ganhou um ramo novo, mas na época que ela começou só existia, o primeiro era o ramo ciranda. E ela contou um pouco dessa história de vida dela, como ela se constitui a partir dessas experiências. E a Vila disse o seguinte: nossa, parabéns para essa garota, né? Ela ficou impressionada com a história. É um pouco disso que você falava, as histórias que se constituem a partir dos lugares aos quais tivemos acesso, Delcio. Eu também quero cumprimentar toda essa gente que constitui um sentimento, uma pertença a partir do clube que participa, através da agremiação que representa. Nós sabemos de que uma vida, para ser mais leve, mais feliz, depende dessas vivências nesses espaços. Nós somos muito ricos de institucionalidade na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Uma pena que essa institucionalidade recentemente está sendo ameaçada por aqueles e aquelas que acham que isso não é importante, isso não faz sentido, quando é exatamente o contrário. Que possamos, Beverly, no dia a dia, valorizar todas as instituições presentes na nossa cidade e que quem ainda não conhece, que procura conhecer. E todos nós devemos saber que foram construções humanas com muito significado. Eu, particularmente, aprecio muito a arte da minha cidade, desde a patrimonial, a sacra, das artes plásticas, todas, porque elas vêm de um longo percurso de vida, feito dentro das possibilidades. Se tirarem isso de nós, Beverly, não sobra muita coisa para o mundo. Sobra talvez dor, ansiedade, medo. Por isso que a gente defende o sorriso, a alegria, a literatura, a narração de histórias, porque a partir delas o mundo toma sentido, ganha significado, dá referência àquilo que é própria das humanidades. Muito legal essa tua ponderação. Delcia, Isabel Viapiana, que mora no bairro Desvio Risso, ela é nossa figurinha tradicional aqui dos programas, né? Um abraço a ela. E ela escreve pra gente no WhatsApp dizendo o seguinte: bom dia, pessoas. A alegria que está em mim saúda a alegria de vocês. Achei sensacional, muito bonitinho, né? Isso aí, a alegria que mora em nós também está de acordo com a alegria, ela ecoa na alegria do outro. E aliás, né, Delcio, a gente falava que assim como a alegria ela é contagiante, ela também se reforça, ela não é só outra característica, né? Ela é contagiante, sim, ela é contagiante, mas ela também, no encontro com outras alegrias, ela não só se potencializa, como ela se reforça, ela se retroalimenta, né? Ou seja, se para nós
o indicador de que nós estamos levando a vida que realmente deveríamos estar levando, o indicador seja o nível de alegria que temos na média das coisas que fazemos, na média, né? Não vai ser tudo, mas na média, estamos alegres o suficiente para viver, para prosperar ou não? Se estamos e encontramos outras pessoas que também estão, Délcio, nós nos retroalimentamos, reforçamos e tornamos o caminho de um e de outro mais alegre. Eu fico pensando no torcedor esportivo, Beth. Quantas vezes ele fica feliz com a vitória do seu time, da sua equipe? E quantas vezes ao longo da sua vida ficará triste porque empatou ou perdeu? A vida é assim. Nós queremos ficar alegres com a vitória e devemos ficar alegres com a vitória. Afinal, nós a merecemos e talvez trabalhemos para que ela chegue. Mas a gente não deixa de existir porque o time perdeu, porque a equipe não foi bem sucedida, sobretudo nos esportes de rendimento. E a vida é assim. Talvez a calibragem dos rendimentos nossos, e eu não estou me referindo aqui aos rendimentos financeiros, eu estou falando dos nossos rendimentos em termos das lutas, das buscas que nós fazemos, podem ser bastante constituidoras dessa métrica da alegria ou da não alegria, porque talvez alguns bloqueios vão se fazer necessários na vida para que a gente possa depois degustar melhor os acontecimentos da nossa vida. Perfeito. Délcio, a frase, né, que motivou essa nossa reflexão, o programa de hoje, ela foi atribuída a Osho. E eu quero repetir porque lá na própria frase tem uma outra chave que não necessariamente é a chave da alegria, mas que a gente precisa, nesse fechamento, quem sabe, ponderar. A frase diz: não há necessidade de saber para onde está indo. Tudo o que você precisa saber é que está indo alegremente, pois se você está indo alegremente, você não pode estar errado. E a máxima com a qual eu quero fechar é esse raciocínio contemporâneo, tão atual, de que a gente precisa saber tudo de tudo. Délcio, ter opinião para tudo, saber de tudo, antecipar tudo. Vivemos ansiosos porque queremos viver sempre o futuro. Vivemos também sempre querendo saber de tudo porque vivemos uma sociedade em que a informação não é mais o privilégio de uns em detrimento de outros. Ela está aí, né? É talvez um privilégio no sentido de tornar isso conhecimento, mas como informação não é mais privilégio nenhum de ninguém, Délcio. Todo mundo que quiser informação tem em qualquer tempo, simultaneamente, em tempo real, 24 horas por dia. Vivemos numa sociedade informatizada, informata. Somos todos informatas, temos informação à revelia. Mas isso gera para nós um senso de que a gente tem que saber tudo o tempo inteiro de quase tudo. E às vezes, Délcio, simples assim, a gente não tem a menor noção de para onde está indo. A gente não tem a menor noção se aquilo vai dar certo. A gente não tem a menor noção se é o melhor caminho ou não. E talvez a única coisa, literalmente, que nós tenhamos como um norteador, um sinalizador, sabe, um farol para navegante, seja o nosso nível de alegria. Talvez o excesso de certeza, o excesso de verdade, o excesso de opinião nos levará ainda mais à alienação. E isso não dá. A alienação ela é muito destrutiva do ponto de vista da constituição do humano. Que possamos duvidar mais, que possamos acreditar que pouco sabemos. E isso, né, não vai gerar um ascendente no campo da vida. É fundamental que olhemos para as nossas dúvidas, para as nossas inquietudes humanas. Elas fazem parte. Elas estão aí, inclusive, para que a gente possa crescer. Délcio, para fechar o programa de hoje, certamente a gente precisa fazer um fechamento. A gente falou de muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu queria te ouvir sobre aquilo que realmente ficou para você. Primeiro, a alegria de estarmos conversando sobre um tema, sobre uma pauta relevante. Alguém poderá dizer, mas isso não tem utilidade nenhuma. Eu diria que, às vezes, são as coisas inúteis que nos ajudam muito a olhar para as coisas úteis. Isso está numa obra do Nuccio Ordine, um escritor italiano, que a gente possa olhar para a utilidade
das coisas inúteis. Acho que essa base da pauta de hoje, ela foi muito rica para a gente olhar para nós mesmos. Eu costumo dizer que às vezes a pauta é para mim, não para o outro. E ao ouvir você, o Hamilton, os ouvintes, nós vamos também constituindo uma própria referência para o tempo que nós estamos. Se o tempo é de angústia, de ansiedade, de medos, ele não impede de que a gente sonhe, de que a gente tenha esperança e de que a gente viva uma vida leve, feliz, alegre, daquilo que é próprio do humano. E você trouxe no programa de hoje, eu queria aqui com isso também fechar, que a gente olhe mais para as fontes, para os acontecimentos que levam a gente a ter alegria, né? Se eu alimento mais a tristeza, o medo e a angústia, naturalmente que a minha vida vai ser isso. Mas se eu, no dia a dia, alimento espiritualmente as coisas que me dão alegria, no trabalho, na vida familiar, no conjunto, na arquitetura da nossa cidade, eu vou construindo um mundo diferente. Talvez nós todos estamos desejando um mundo melhor, mas ele não se constitui no vácuo. Ele vai se constituir nas nossas ações cotidianas. Por isso que para viver precisa agir. Não é possível que a vida da gente sempre seja água parada, porque talvez a água parada ela vai se constituir naquela metáfora, Beverly, de que é a mais fácil de apodrecer. A poça d'água parada, talvez ela apodrece mais fácil. Então, que sejamos cachoeiras, que sejamos água cristalina, mesmo diante das intempéries, dos vendavais, das chuvas, e de um mundo que tem se mostrado muito injusto com as pessoas. Talvez gritemos mais alto justiça para todos, num mundo que é injusto para muita gente, sobretudo, Beverly, para as crianças e os idosos. Eu acho que você concorda com essa abordagem de que a gente precisa desejar justiça para a existência de vidas muito vulneráveis, que é a vida de crianças e de pessoas idosas. Então seguimos, nos encontraremos semana que vem. Sempre é um enorme prazer estar aqui compartilhando ideias, pensamentos, sem ter certeza das coisas, sem querer ter opinião para tudo. Um bom dia para todos. Obrigada, Adelso, sem sofrer pelo menos com isso, né? Um abraço para você. Até semana que vem, viu? Até, tchau, tchau. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos e eu quero fechar o programa de hoje com a música do Caetano, Alegria, Alegria. Vai lá, vai pra vida. Se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas,